Agora, alguém pode perguntar assim, Rodrigo, bom você falar nessa questão do suco de uva, porque, e aí, a gente pode beber vinho ou não pode? A Bíblia fala de vinho várias vezes lá. Jesus transformou água em vinho, que até essa pessoa quer esse milagre. Na Santa Ceia, teve o vinho. E aí? Não era vinho fermentado. Como é que você fala isso, Rodrigo? Não era. E eu vou falar com vocês por que não era. E geralmente quando as pessoas falam assim, Jesus tomava vinho, elas não estudaram cultura greco-romana. Eu vou primeiro colocar o problema para responder para vocês. O vinho, a uva pura, só dá uma vez por ano. Eu não sei o mês que a uva dá no Brasil, no Oriente Médio é em setembro. Eu não sei quando as parreiras, tem alguém da área de agricultura que sabe me responder, no Oriente Médio é setembro. Aqui no Brasil eu não sei que época que é janeiro. É que agora também tem algumas técnicas que no passado não existia e tudo, né? Mas nos tempos bíblicos a uva só dava uma vez por ano no mês de setembro. A pergunta é o seguinte, se a uva só dá uma vez por ano, a única época do ano que eu poderia ter suco de uva puro era setembro. Porque depois, o que acontece? Ela fermenta, eles não tinham geladeira, não tinha lugar de conservar a uva, então era óbvio que o vinho tinha que ser fermentado. Eu não vou falar do Antigo Testamento, não. Vou falar só do Novo Testamento. Falei período greco-romano. Período greco-romano. No Novo Testamento, mesmo em Roma, não havia o costume de beber vinho puro, alcoólico. Não era de bom tom. Eu não quero dizer com isso que não havia pessoas que não consumiam vinho alcoólico. Havia. Por exemplo, nas festas de Baco, deus do vinho, as pessoas se embriagavam. Mas como é que funcionava isso na sociedade greco-romana? O vinho alcoólico podia até ser usado, mas não era uma coisa que as pessoas aceitassem, achassem de bom tom ou batessem pão para aquilo. É como, por exemplo, a droga. A nossa sociedade tem uso de drogas? Sim ou não? Sim. Mas se daqui a 2000 anos alguém falar o seguinte, não, na época lá do pastor Isaías, lá em Brasília, as drogas eram um uso normal das pessoas, não era normal. Não era. Mas como é que a gente lê nos relatos da época que um rapaz foi apanhado com droga na escola? Era uma situação ilegal, atípica, que a sociedade não aceitava. De modo normal, as pessoas não tomavam vinho alcoólico. E vou mais além. Estou falando de Roma. As pessoas não gostavam nem do gosto do vinho alcoólico. E nem do efeito embriagante que ele tinha. Então, quando a pessoa fala comigo assim, no tempo de Jesus as pessoas tomavam vinho normalmente, essa pessoa não conhece nada de história greco-romana. Está querendo argumento para eu beber vinho hoje. O vinho funcionava da seguinte maneira. Eles tiravam o suco de uva puro, tomavam, davam para as crianças, e eles pegavam uva passa, guardavam a uva passa e faziam vinho o resto do ano de uva passa. Na verdade, era mais um suco de uva passa. Que eles colocavam muitas vezes o mel, ou o mel de tâmara, ou o mel de abelha mesmo, para adoçar na água e aquilo dava para a criança. E o vinho alcoólico, qual era o papel dele? Apenas um. Vocês estão vendo isso aqui? Em Israel era a mesma coisa. Israel era a mesma coisa. Eles não apreciavam o vinho fermentado, especialmente por um detalhe. Todo fermento é símbolo de pecado na Bíblia. Jamais poderia se usar algo fermentado numa cerimônia religiosa. O pão não podia ter fermento, o vinho também não podia ter fermento. Então, o vinho da Santa Ceia era suco de uva. E o vinho fermentado, para que eles usavam, Rodrigo? E quando Paulo falou para Timóteo, toma um pouco de vinho por causa das suas dores de estômago. Tem algum médico aqui, ou alguém da área de saúde? Não tem? Não tem ninguém da área de saúde aqui? Estou olhando de novo? Não tem. Bom, vou falar, mas se estiver errado, eu sei que isso aqui não está, porque eu já falei na frente de médico. Eu não conheço nenhum trabalho médico, nada na medicina, porque eu já conversei com vários médicos, que diz que vinho alcoolizado ajuda a úlcera, o problema de estômago. Não tem nada disso, em lugar nenhum, que a uva cura problema estomacal.
Então, por que Paulo aconselha Timóteo a tomar um pouco de vinho, não apenas água, mas toma também um pouco de vinho por causa das tuas enfermidades de estômago? Explico a vocês por quê. Esse achado arqueológico me esclarece. Isso aqui são objetos de uma casa judaica do tempo de Cristo. A primeira coisa que me chama a atenção é que eles colocam embaixo da mesa talhas de pedra. Talhas de pedra. Percebem aqui? Talhas de pedra. Para água. As talhas de pedra. Olha aqui. Por que de pedra? Porque os judeus tinham o costume de fazer esses utensílios de material lítico, de pedra, para purificação. Porque a argila solta elementos que tornam ali impuro. Então eles faziam de pedra. Inclusive encontraram em Israel agora, no ano passado, eu escrevi um artigo... Escrevi não. Estou terminando de escrever um artigo para a revista Adventista, acho que de maio que vai sair, sobre arqueologia bíblica. Eu vou falar disso lá, depois vocês vão na revista Adventista. Descobriram uma fábrica de talhas de pedra da época de Herodes. Eu escavei uma fábrica de talhas de pedra também em Jerusalém. Eles faziam tudo de pedra, objeto de pedra. Por quê? Porque era melhor para evitar a contaminação. Por isso que nas bodas de Caná da Galileia havia ali 12 talhas de pedra. E o vinho. Em cima disso aqui, vocês estão vendo umas canecas de bronze? Em cima da mesa? Eles colocavam, geralmente, essas canecas de bronze, vinho alcoólico. Aí o que eles faziam? Quando eles queriam beber água, eles pegavam um pouco daquele vinho alcoólico, jogavam na água, misturavam, mas um pouco, é coisa de menos de 3%. 2%, a proporção é 98% de água para 2% de vinho alcoólico. Jogavam aquele vinho alcoólico ali, misturavam, deduzem por quê? Purificar a água de contaminações. Eles não conheciam na época greco-romana os sistemas de filtragem que nós temos hoje, mas eles já tinham a consciência que a água fazia mal. O sistema de ferver a água também não era conhecido na ocasião. Então a água fazia as pessoas passarem mal. A água não tinha as contaminações que tem hoje, mas também não era água talvez tão mineral. A água também tinha contaminações, coliformes fecais, ela podia ir em contato com coisas da terra. Então, quando eles jogavam uma média de 2%, 1 ou 2% de vinho ali na água, o álcool purificava aquela água e você tomava aquela água ali, tranquila, livre de germes e bactérias. Entenderam ou não o sistema? Então, por isso que Paulo fala com Timóteo, não toma só água não, põe um pouco de vinho também. Por causa dos seus problemas de estômago. Fica bebendo água em qualquer lugar. Leva uma garrafinha de vinho, joga um pouquinho lá e mistura para purificar a água, não era para se embriagar. Porque eu repito para vocês, o vinho sem mistura, aquele vinho puro, alcoólico, não era de bom tom. As pessoas não gostavam, mesmo quem não fosse religioso, judeu. Então não fale nunca mais que no Novo Testamento era comum as pessoas beberem vinho, Jesus bebeu vinho, porque isso não funciona. No caso do milagre de Caná da Galileia, como eles tinham as talhas lá, e Jesus mandou encher as talhas de água, lembram disso aí? Não foi anormal para eles atenderem aquele pedido ali. Tudo bem. O que foi anormal foi o fato daquelas talhas de água depois virem com um suco de uva puro, como se tivesse sido espremido da uva, naquela hora ali. Então, escuta, eu não entendo que as pessoas geralmente dão o bom vinho no começo e você deu o melhor vinho no final, um vinho, parece que espremeu de uma uva agora. Esse foi o milagre de Jesus, de transformar a água num vinho puro, recém-tirado. E não necessariamente Jesus transformou em vinho alcoolizado. Ficou esclarecido isso aqui também?